Olá, crianças, tudo bem? Hoje nossa aula é de língua portuguesa, semana 2, PET 5. Na atividade de hoje, você estudará sobre as fábulas e como elas são montadas. Quais partes você acha que precisa ter uma fábula para que ela realmente se torne uma fábula? Vamos estudar e descobrir algo mais sobre este gênero textual. Você também irá aprender sobre sílaba tônica e a classificação de palavras quanto à sílaba tônica. Página 9, atividade número 1. Leia o texto para um adulto de sua família. O lobo e o burro. Um burro estava comendo quando viu um lobo escondido, espiando tudo o que ele fazia. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar sua pele. Fingiu que era aleijado e saiu mancando com a maior dificuldade. Quando o lobo apareceu, o burro, todo choroso, contou que tinha pisado no espinho pontudo. Ai, 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 por favor, tire o espinho de minha pata. Se você não tirar, ele vai espetar sua garganta quando você me engolir. O lobo não queria se engasgar na hora de comer seu almoço. Por isso, quando o burro levantou a pata, ele começou a procurar o espinho com todo cuidado. Nesse momento, o burro deu o maior coice de sua vida e acabou com a alegria do lobo. Enquanto o lobo se levantava todo dolorido, o burro galopava satisfeito para longe dali. Cuidado com os favores inesperados. Páginas 9 e 10, atividade número 2. Vamos prestar bastante atenção agora. Vocês vão usar lápis de cor. Pinte no texto, letra A, de vermelho, se houver, as expressões que demonstram tempo e lugar. Letra B, de amarelo, o quarto parágrafo. Observe que ele demonstra a participação do narrador em terceira pessoa. Ou seja, ele narra a fábula sem participar dela. Então, aqui na letra B, vocês vão pintar o quarto parágrafo todinho, de amarelo. Letra C, de azul, a segunda parte do primeiro parágrafo. Observe que é nesta parte que se inicia o conflito da fábula. Letra D, de marrom, o parágrafo que apresenta a fala de um dos personagens. Vamos fazer com atenção. Letra E, de verde, os personagens e palavras ou expressões que mostrem suas características. Letra F, de laranja, a parte do quinto parágrafo, onde aparece a resolução do conflito. E letra G, da sua cor favorita, a parte que demonstra o ensinamento da fábula, a moral da história. Ou seja, você vai escolher uma cor, sua cor favorita, e vai pintar a parte que demonstra o ensinamento da fábula, a moral da história. Página 10, número 3. Essa fábula foi escrita originalmente por um narrador e encontra-se na terceira pessoa. Observe. Um burro estava comendo quando viu um lobo escondido espiando tudo o que ele fazia. Então, nessa frase aqui, crianças, quem está contando a história? É o narrador. Se o burro estivesse nos contando essa fábula, ele escreveria na primeira pessoa. Então, se fosse o burro que estivesse contando a história, aquela frase iria ficar assim: eu estava comendo quando vi um lobo escondido, espiando tudo que eu fazia. Reescreva as frases abaixo na primeira pessoa, conforme o burro a escreveria se estivesse nos contando a fábula. Então, se o burro fosse o contador da história, o narrador, se o burro estivesse contando a fábula, como ficaria a frase, as frases? Vamos ver?
Letra A. Percebendo que estava em perigo, o burro imaginou um plano para salvar sua pele. A frase lá no texto é assim. Mas nós vamos passar essa frase para a primeira pessoa, como se fosse o burro que estivesse escrevendo. Então, a tia já colocou aqui para vocês a resposta. A frase vai ficar assim: percebi que estava em perigo, imaginei um plano para salvar minha pele. Agora vocês vão fazer a letra B. Fingiu que era aleijado e saiu mancando com a maior dificuldade. Vamos passar essa frase aqui para a primeira pessoa, como se fosse o burro que estivesse nos contando a fábula. Certo, crianças? Atenção nessa atividade. Página 11, atividade número 4. Vamos relembrar. Sílaba tônica e sílabas átonas. O que é sílaba tônica? É aquela pronunciada com mais força. Cada palavra tem apenas uma sílaba tônica. E as sílabas átonas são aquelas pronunciadas com menos força. Então, crianças, em uma palavra, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com mais força. E a que é pronunciada com menos força é a sílaba átona. Vamos ler os balõezinhos. Vamos ver como é feita a classificação das palavras quanto à sílaba tônica? A sílaba tônica pode ocupar 3 posições em uma palavra. Veja. Aí nós temos 3 palavrinhas aqui. A palavra coração. A sílaba tônica é são. E ela é a última sílaba da palavra. A palavra boneca, a sílaba tônica é né, e ela é a penúltima sílaba. A palavra árvore, a sílaba tônica é ar, e ela é a antepenúltima sílaba. Conforme o lugar que a sílaba tônica ocupa em uma palavra, a palavra recebe um nome especial. Então, elas são classificadas com outros nomes, com nomes diferentes. Quando a sílaba tônica é a última sílaba, ela recebe o nome de oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima sílaba, ela recebe o nome de paroxítona. Quando a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba, ela recebe o nome de proparoxítona. Certo, crianças? Ainda nas páginas 11 e 12. Número 5. Nas palavras abaixo, identifique as sílabas tônicas e circule-as. Por exemplo, nessa primeira palavra aqui, engolir. Qual é a sílaba que é pronunciada mais forte? Lir. Então, lir é a sílaba tônica dessa palavra. Vocês vão circular. Certo, crianças? E assim vocês vão fazer com todas essas palavras desse quadro. Número 6. Agora classifique as palavras da atividade anterior quanto à posição da sílaba tônica. Então, todas essas palavras que vocês circularam as sílabas tônicas aqui, vocês vão colocar aqui nesse quadro. As oxítonas nesse primeiro quadro, depois as paroxítonas e as proparoxítonas. A tia já colocou aqui alguns exemplos. Engolir é oxítona, espinho é paroxítona e vida é proparoxítona. Na página 12, nós temos a atividade número 7. Coloque 1 se a palavra for oxítona, 2 se for paroxítona e 3 se for proparoxítona. Tia já colocou aqui exemplos para vocês. Número 2, coloquei um 2 para o cachorro, porque é uma palavra paroxítona. E 1 para a palavra tatu, porque é uma palavra oxítona. E assim vocês vão fazendo com todas as outras.
E essas foram as atividades de língua portuguesa, PET 5, semana 2. Você está indo muito bem. Continue sendo este aluno aplicado e terá sucesso. Um beijo da tia e até a próxima aula.